E aí, pessoal? Espero encontrá-los todos bem, com boa saúde. É, Vamos falar sobre linhas de vida. Então, a ideia aqui é que a gente, sobre um pequeno tempo, né, falar um pouco sobre mentoria para linhas de vida, projeto, cálculo e dimensionamento, tá certo? Para quem está chegando agora, eu sou o Vitor Waterman Paludo, tenho 46 anos, sou do Rio Grande do Sul. Atuo dentro de indústria desde 1998, ou seja, estou há 26 anos entendendo, né, como funciona essa dinâmica dentro de empresas. Como engenheiro, estou chegando quase que a 20 anos de atuação. Sou engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho. E atuo também com perícias judiciais, atendo aí o Brasil todo, em casos de sinistros, interdições, desinterdições, tá bem? Então isso ajuda bastante a entregar de forma pontual e assertiva um trabalho que atenda, né, a expectativa tanto do nosso cliente, seja ele uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou um caso de tu tá atendendo um processo jurídico, onde vai prestar um assessoramento técnico tanto para a parte de advogado quanto para a parte de laudos e perícias, se for o caso de ser um perito indicado pelo juiz, tá? Então, esse entendimento, esse nosso conhecimento aqui de atuação, faz com que as nossas soluções de projeto, né, em dimensionamento, cálculo, para linhas de vida, que é o que a gente vai falar aqui, que a gente também tem uma atuação muito forte dentro do agro, eu tenho um outro curso sobre silo, adequações de segurança dentro de unidades agrícolas também, que é um curso extremamente com uma demanda alta. Também se apropria desse conhecimento agregado pela experiência, né, pessoal? Então, é isso que eu digo. Para a gente ter experiência, a gente precisa de experiência. Isso é o que? É tempo, né? Tempo de bagagem, a casca, como a gente chama, né? Que é aquela formação pelas dificuldades que a gente vai enfrentando. E não tem outro jeito para isso, certo? Para te tornar um bom profissional, tu precisa de bagagem e de tempo. Então, qual é a ideia? Por isso que eu nem gosto de chamar isso aqui de um curso, assim, de uma mentoria. A ideia é o quê? Vocês colarem comigo e se aproveitarem, certo? E tentar, com esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, a gente encurtar esse tempo, né? Porque esse é o caminho natural dentro de empresas, né? A gente acabar colando com bons profissionais mais velhos, mais experientes, e eles nos passem essa bagagem. Só que isso, hoje em dia, não existe mais, certo? Não existe mais, é bem verdade. As coisas mudaram muito e as pessoas já não se doam mais, principalmente em chão de fábrica. Então, a ideia aqui é fazer essa mentoria, que a gente se torne um parceiro de negócio futuramente, eu gosto disso. O pessoal que acessa o curso acaba também aí, vou enrolando um pouco aqui sobre a tela, para que enquanto eu falo um pouco, e é importante que a gente entenda essa dinâmica de mercado, eu consiga já apresentando aqui também um pouco sobre o que o curso entrega, tá bem? Isso aqui pode mudar, porque eu estou sempre agregando novos módulos, né? Conforme vão surgindo dúvidas pontuais aí do pessoal, eu vou colocando e adicionando projetos que o pessoal pega e me pede uma ajuda mais pontual, coisas mais específicas ao longo eu vou acrescentando, tá bem? Então, e tudo isso vai ser de forma gratuita para quem já entrou. Então, quem entra antes tem sempre a vantagem, tá? E esse é um curso também que o valor dele sobe seguidamente, tá? Então, toda vez que eu anexo informações técnicas que eu julgo comercialmente de alto valor, que a gente aqui não é só essa videoaula, a gente vai entregar os modelos. Então, isso tem um valor comercial grande. Então, em função disso, esse é um curso que ele tem um ticket que vai aumentando. Então, quanto antes tu conseguir entrar, melhor vai ser, tá bem? Que aí tu vai pagar o menor valor e
vai ter as atualizações de forma gratuita, tá bem? Então, quando a gente fala em projeto, em mentorias de linhas de vida, a gente vai atender empresas, né? E aí hoje a gente tem essa demanda de mercado muito grande por essas adequações, certo? Isso está recém no início, mas finalmente se tomou ciência que isso é fundamental. Não só pela parte de segurança em si, que a gente e o empregador, e a gente já vai falar desse caso aqui, ó, tá? Para vocês entenderem um pouco como funciona e essa dinâmica que é a mesma que funciona para os outros equipamentos que a gente também vai comentar ao longo do curso, tá? Então aqui a gente vai falar sobre linhas de vida rígida, a gente fala sobre linhas de vida flexíveis e todos os outros módulos que eu vou dar uma passada aqui. Mas a ideia desse vídeo é você se familiarizar e entender um pouco como funciona a mentoria, tá bem? O pessoal pergunta bastante, então a ideia é trazer aqui um overview, né? Um big picture sobre o curso, como ele funciona, para que vocês entendam a dinâmica da mentoria, tá bem? Então, isso tem tomado corpo, né? Essa busca por essas soluções de linha de vida, porque ela, além de trazer a segurança para o colaborador, e aí inevitavelmente, a gente tem que pensar em custos, né? Então, esse cuidado com o trabalhador, ele evita vários custos para a empresa, o que valida os projetos. Ou seja, a gente está falando que o pessoal não vai precisar ficar afastado, não vai ter o alto custo de pagar para um trabalhador que não está atuando, certo? Além disso, a gente tem as questões trabalhistas que estão muito pesadas, né? Então, não ter uma empresa em dia com segurança do trabalho faz com que gere vários custos, tá? Então, tu imagina, se tu tem uma situação como essa aqui, tá? Um carregamento aqui, nesse caso aqui é um tanque, tá? O pessoal tem que acessar para abrir a escotilha aqui, né? Acessa por escada, que a gente tem uma balança de caminhão. Aqui é de forma resumida, pontualmente, só o que a gente precisa mesmo para entendimento. Mas o pessoal precisa acessar aqui, né? E ele já acessa através desse equipamento, que é o trafaqueado. Mas, assim, não tendo esse tipo de dispositivo e ele operando aqui de forma sem estar ancorado a uma linha de vida, a empresa não oferecer isso para o seu colaborador, em caso de queda, faz com que o ônus da culpa fique com ela, tá bem? E isso gera todo um custo para a empresa, tá bem? No caso do incidente, porque ela vai pegar todos esses custos para ela. Ela não tem como se defender. E aí depois ela vai ter que correr atrás. Primeiro ela vai ter que pagar todas as indenizações cabíveis, tá, para o trabalhador. Depois ela vai receber uma fiscalização. Talvez fique interditada essa área de trabalho. E também vai ter que correr atrás para fazer a adequação. E uma adequação feita às pressas vai sair mais caro para ela. Também vai sair mais caro, inevitavelmente, né? Toda vez que alguém pede um orçamento na forma de urgência, obrigatoriamente tu tem que pular esse projeto da empresa, talvez passando à frente de outros projetos. Como a gente faz isso, como todo profissional faz isso, cobrando um pouco mais, né? Talvez você tenha que se utilizar de uma hora fora do teu habitual, para isso tu tem que cobrar um pouco mais, certo? Então, assim, hoje em dia, essa conscientização das empresas está grande e isso é o fruto de que a gente tenha uma fiscalização grande e as empresas buscando essa atualização e regularização. Em razão disso aí a gente atua quase que o Brasil todo aí
porque a gente tem uma carência grande de profissionais nessa área, tá bem? Então, assim, ó, antes da gente falar ali pontualmente sobre aquele projeto, tá? Os módulos do curso, tá? Hoje, né, ele muda e pode estar crescido, pode estar invertido ao longo do tempo. Conforme você acessar o curso, pode estar em módulos diferentes, tá? Então, acessando o curso de forma direta, você vai ter um módulo onde a gente vai fazer uma apresentação da mentoria, tá? Vou falar aqui sobre um case. Depois a gente fala um passo a passo como montar seu orçamento de projeto em outra situação, em outro módulo, em outro case. Depois a gente fala sobre projeto, prospecção de serviço em outro tipo de serviço, tá? Hoje aqui a gente vai falar sobre linha de vida rígida, tá? Que é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Depois a gente tem aqui um projeto de pavilhão. A gente tem manuais e catálogos técnicos, que são os fornecedores que a gente se utiliza, ou seja, coisa validada, que você pode estar apresentando para o cliente de forma tranquila, tá bem? Já tem lauda, RT, tudo certinho. E aí a gente disponibiliza, aqui a gente começa a disponibilizar os laudos, né? E os modelos para você estar baixando, tá? A gente tem aqui memorial de cálculo, planilha, cálculo à mão, tá? Tudo ainda não dentro de planilhas à mão, para que talvez você pega desse cálculo à mão e leve para Excel e aí já em forma de treinamento. Então aqui a gente tem para linha horizontal, a gente também tem para vertical. Hoje eu tento atuar em 3D, mas eu sei que o pessoal tem bastante tendência ainda a usar o CAD e ele entrega tecnicamente a mesma solução. Eu só gosto do 3D por causa da parte visual, tá? Mas tem segmentos, por exemplo, construção civil, arquitetura, que se utiliza muito do CAD. E ele é super completo também. Tecnicamente não muda. Visualmente sim, mas tecnicamente não, tá? Então, ah, a gente tem aqui uns modelos que a gente entrega em CAD também. A gente entrega tanto em 3D quanto em CAD, tá? E aí a gente tem algumas planilhas aqui de dimensionamento para auxiliar e otimizar. A gente fala a diferença de ancoragem química e mecânica. A gente tem um modelo de laudo para olhar de ancoragem, que é uma dúvida que o pessoal tem bastante. A gente tem aqui um projeto de suporte de linha de vida, tá? De baixo custo, pessoal acessar. Aqui já com tensionador também. Todos os itens comerciais que a gente compra também estão disponibilizados e identificados para que tu consiga orçar. Como montar sua ART. E aqui a gente entrega um case técnico de uma desinterdição de posto de trabalho. Então, como eu falei, essa parte de atuação com perícias, né, em perícias, como perito, né, te dá uma bagagem muito grande. Por quê? Porque a gente consegue entender os lados. Quando, como engenheiro, a gente entrega um laudo, uma RT, um memorial de cálculo, a gente entrega toda a técnica possível, né? Mas muitas vezes o que a gente entrega, e não o que, mas a forma, não é o que no lado um fiscal do trabalho, tá? Alguém nesse, um fiscal do bombeiro, alguma coisa assim, tá esperando receber, tá? Um advogado, um juiz, que vai precisar depois entregar para o técnico dele para fazer uma contraprova. Então, existe um rito, tá? E uma maneira de se entregar, e principalmente um jogo de palavras, para que se torne mais fácil, mais transparente e, digamos assim, às vezes o engenheiro querendo rebuscar muitas palavras acaba escrevendo coisas erradas, tá? Eu já vi materiais de colegas que ao querer rebuscar inverte o que está querendo dizer e aí torna muito difícil para quem vai ler aquele material. E aí acaba que o fiscal tem que refazer, tá? Então, isso demora até tu pegar e entender essa dinâmica, demora, tá?
Então isso precisa ser afiado pelo tempo, não tem outro jeito, tá? Então, por isso que é importante você colar com profissionais, mentores, que tenham pelo menos aí de experiência, que tenham tempo de experiência, o que tu tem de idade. Se tu tá começando na carreira agora, por exemplo, o que eu tenho de chão de fábrica, né? E aí eu tô falando de 26 anos, talvez tu tenha de idade. Se tu tá começando agora, tu entende? Então é importante, tá? Faz diferença a bagagem, sim. Inteligência ajuda, mas não é fundamental, certo? A resiliência é muito mais importante que a inteligência, muito mais. A gente está cansado de ver aí colegas inteligentes na faculdade que ficam pelo caminho pela falta de resiliência, certo? Então, a inteligência não é o que vai te levar a ter sucesso de forma alguma, e sim a tua resiliência nas dificuldades, tu te abraçar na dificuldade e buscar a melhor solução para cada problema enfrentado. E aí tu vai criando uma casca, casca em cima de casca, e aí tu vai te tornando profissional com valor para o mercado, tá? Continuando aqui, a gente fala sobre análise de risco, tá? Então tem toda uma parte técnica e memorial aqui, didático e, digamos assim, mais normativo que a gente precisa entregar também, tá? Então a gente tem uma análise de risco voltado para áreas de linhas de vida, a gente tem um material técnico aqui sobre trabalho em altura, a gente tem aqui uma aplicação de mais um case também, escadas marinheiros, em 2D, a gente tem em 3D, a gente tem elementos fundamentais quando a gente precisa de proteção em linhas de vida, então esses modelos a gente entrega. Então a gente tem guarda-corpo, plataformas de pisante, projetos de bandejas, a gente tem as bandejas primárias, as bandeiras secundárias, as bandejas secundárias, a gente entrega esses modelos também. A gente tem também aqui uma área de grande atuação, que são linhas de vida na construção civil, que a gente tem os tubo rolls, né, que vão subindo ali conforme a obra vai crescendo, a gente vai subindo os tubos e é preciso que a periferia de toda a construção tenha linhas de vida para que o pessoal, antes do fechamento das lajes, fique atuando de forma segura, tá bem? Então esse é um segmento de alta demanda e que precisa ser atendido aí, tá bem? A construção civil é um segmento bastante carente. A gente sabe que o dia a dia dentro de uma construção civil não é fácil. Então a gente precisa de profissionais atuando dentro delas, de forma firme, assertiva, para que a gente tenha aí uma segurança. E novamente, como eu digo, que as empresas atuem de forma a estar dentro das normas, para que numa eventualidade, né, o acidente que ocorra seja por uma falha humana, tá? Uma inabilidade, um acidente de fato, e não que a gente tenha um nexo causal gerado pela empresa, ou seja, não tinha entrega de um dispositivo de linha de vida correto, com laudo, memorial e RTI profissional habilitado, tá? Então, essa é a ideia. Aqui a gente tem, então, aqui é uma parte de projetos. A gente tem um post aqui de pré-linha de vida que a gente entrega para vocês se utilizar. E eu sempre digo, usem os modelos que a gente entrega, né? Pode usar o mesmo se tu tá com uma aplicação igual. Mas aí você pode fazer a tua biblioteca. E é o que eu indico, pega isso aqui e faz a tua biblioteca. E ao longo, quando tu for atendendo clientes, tu vai pegando essa biblioteca, vai fazendo as variações para eles, e aí ao longo do tempo tu vai tendo uma biblioteca bastante robusta. Então aqui a gente tem itens de alta demanda, que a gente acha que é simples, mas não é, tá? Uma escada vertical com linha de vida. Todos os elementos delas têm que ser validados e tem que ter memorial de cálculo e projeto completo.
uma visita de um fiscal, onde o pessoal às vezes compra aí de um serralheiro um projeto desses, que não tem memorial de cálculo em todos os itens, e eu falo todos os itens, coluna, degrau, sapata, fixação, chumbador, cabo de aço, presilhas, anilhas, o braço que está acessando até o pessoal tá chegando ao patamar superior, ó, essa área aqui, ó, essa área livre, que é onde dá na parte superior da cobertura para chegar ao acesso e se conectar a a um outro segmento da linha de vida, com o duplo talabarte, sai desse aqui do trava-queda, antes de desconectar o segundo tem que estar ancorado no próximo, certo? Essa peça aqui, ó, eu tô cansado já de ter que refazer trabalho de colegas, porque esse braço aqui o pessoal não sabe dimensionar. Essa parte aqui que fica livre, ela gera um momento, o pessoal não sabe dimensionar. E aí quando dá acidente, dá interdita, multa, o profissional muitas vezes perde a sua habilitação, tá, pessoal? Então tem que ter bastante cuidado. Não sabe calcular o fator de segurança. Aqui a gente tem as classificações de ancoragem, tá? Então é bem interessante também. A gente vai entender os tipos de classificações de ancoragem. Aqui a gente tem o modelo de checklist das inspeções. A gente faz aqui inspeções anuais fortemente. Então, e aí precisa de um. Tem todo um rito para isso, tanto para verificar quanto no final entregar e ter uma etiqueta como essa, tá bem? A gente tem aqui um projeto para telhas cerâmicas, tá? Isso aqui é outra coisa que dá bastante polêmica. Pode ou não pode fazer ancoragem em telhas cerâmicas? Como assim? Vai fazer o furo numa telha cerâmica que não tem resistência suficiente para receber um poste? Não, calma, pessoal, não é assim. Isso aqui ela está sobre a telha, ela não está ancorada na telha, tá? Então, abaixo da telha a gente pode ter ou um concreto, uma laje, a gente pode ter uma estrutura de madeira, a gente pode ter a estrutura metálica. Existem técnicas para validar esses três modelos, tá? Então, cobertura, a telha cerâmica, assim como uma chapa aluzinco, assim como uma fibrocerâmica. A cerâmica em si da telha também é um elemento de cobertura, mas serve muito mais como vedação do que como uma estrutura fixa de resistência, tá? Então, existe uma maneira para isso, tá? Então, aqui a gente tem uma aplicação de FEA, né? Uma análise de resistência, uma linha de vida de telhado. Aqui a gente tem um projeto de cesto gaiola. Aqui a gente tem um laudo de linha de vida existente. Acontece bastante da gente fazer essas adequações, como eu venho falando para vocês. São adequações de segurança que a gente pega projetos prontos, né? Equipamentos prontos e a gente tenta, na medida do possível, não precisar modificar muito e nem dificultar a vida do cliente. A gente quer ajudar o cliente, nos contratou para isso. Então, a gente tenta, na medida do possível, validar o que existe, que muitas vezes o pessoal faz com o serralheiro e acha que está tudo bem, só que aí recebe uma visita de um fiscal, de um bombeiro militar, e aí o pessoal interdita, tá? Mas onde é que está o laudo, onde é que está o projeto, onde é que está o memorial? Ah, não temos. Bom, então. E aí a gente precisa fazer esse trabalho de trás para frente. Então a gente tem projeto de linha de vida rígidas, a gente tem um memorial para olhar de ancoragem, tá? Onde a gente define o que precisa e os critérios para estar validando solda, resistência e tudo mais. E aqui a gente também tem um andaime fachadeiro focado em linhas de vida, tá? Então, esse aqui é o overview e o big picture, como a gente fala, né? Grande mapa atual aqui de como está o curso. Ele pode estar hoje acessando, ele pode ter mais módulos, enfim, tá? Então, a ideia é que a gente visite esses módulos e dentro deles a gente se aprofunde, a gente entenda tecnicamente
e mais que tecnicamente, entendendo como isso se aplica no mercado. Então eu ajudo o pessoal a estar fazendo um orçamento, porque essa é uma dúvida, e que essa dúvida não sanada, ela pode ser que uma oportunidade que tu tenha de estar pegando um trabalho, tu não pega porque tu perdeu um orçamento, tá? Ou porque tu botou um preço muito baixo e, e, e a pessoa, a empresa que te solicitou ficou desconfiada. Ou seja, eles vão desconfiar. E aí o ruim do desconfiar é que eles não vão te entender como um profissional experiente, tanto quanto tu cobra baixo, quanto tu cobra alto. Tá? Então, quem faz o orçamento vai fazer com mais empresas. E aí ele vai te entender, opa, mas esse orçamento aqui tá muito estranho. Tá? Então, o orçamento é uma parte fundamental, porque a gente não pode perder o orçamento justamente quando está começando, certo? Então, todo orçamento é uma oportunidade incrível para que a gente comece a girar a bola, né? A engrenagem, ou seja, pega um cliente, entrega um bom trabalho, validado, e ele tanto pode novamente te chamar para fazer um outro trabalho, como melhor ainda, te indicar para um outro, ou tu, dentro de um outro cliente, indicar aquele como referência. Então, e aí tu começa a girar a engrenagem. E aí, basicamente, tu começa a trabalhar só por indicação, que é o que eu, comigo hoje, eu só trabalho por indicação. Então, aí tu realmente, de fato, tem um efeito bola de neve a teu favor. Tá, então vamos dar uma olhada aqui agora nesse projeto, numa linha de vida rígida, tá? Então, o cliente, o que acontece? Me chama, Vitor, eu tenho aqui um carregamento, tá? E aí eu sempre pergunto, tu sofreu interdição? Alguém fiscalizou? E aí tem duas possibilidades. Vai dizer, não, tem um vizinho meu aqui que sofreu uma interdição. Ou teve um colega nosso aqui que acabou se machucando, graças a Deus não aconteceu muito, mas eu já quero me antecipar antes que eu receba uma fiscalização. Ou ele vai dizer, não, recebi uma fiscalização, inclusive estou com esse posto de trabalho interditado, não estou conseguindo carregar, então eu preciso informar urgência. Acontece bastante, certo? E qual tipo de segmento hoje que a gente não precisa ter um carregamento de caminhão, né? Difícil dizer. Então, ou a gente tem, nesse caso aqui, a gente vai falar numa situação que torna a solução um pouco mais de menos gasto para o cliente, tá? Então, porque a gente vai usar uma estrutura, uma lateral aí uma lateral de um pavilhão, de uma indústria, alguma coisa assim, onde a gente vai usar as vigas existentes, né? E a gente vai se utilizar dessa viga robusta, civil, como base. Então a gente não precisa ter aquela coluna, que também que seria metálica, né? Num caso de ser uma área aberta, como aquela que a gente viu, e a gente tem dentro do curso, a gente fala também, a gente pode ter a viga aqui fixada em sapatas cíveis, a gente pode ter essa estrutura com escada, e a gente tem uma plataforma mais a linha de vida rígida, e a gente ainda pode ter isso com rodízio. A gente pode ter essa estrutura com plataforma e a linha de vida, de forma que ela seja móvel dentro de uma unidade onde tenha carregamentos não em pontos fixos, certo? Então, tudo isso são coisas que tu tem que questionar para o cliente para te conseguir montar um orçamento e um projeto, tá? Aí, esse modelo aqui a gente entrega, tá bem? Ele tá bem aqui, tá aqui a linha de vida e análise, tá? A gente entrega isso aqui para você estudar, para você se utilizar, replicar, amplificar, modificar, né? E aí é uma questão de ficar modular conforme o comprimento. Então, a gente entrega esse modelo validado. Então, nesse caso aqui, a gente se utiliza de uma fixação em vigas. Então, a gente precisa validar essa estrutura. A gente precisa deixar com que
Aqui é o nosso nível zero, tá? Essa sapata tá abaixo, a parte da fundação. A gente tem aqui a balança, que também tá no nível zero. E aí a gente tem um caminhão. Aqui a gente tem o perfil, né? A viga. A gente tem um trole. E aí a gente tem um elemento de fixação para chegar no trava-quedas e atuar junto ao carregador, ao operador. A gente tem que calcular aqui o fator de queda para ter certeza que essa altura aqui vai atender e em caso de acionamento o trabalhador não vai chegar ao sol, tá bem? Então para isso a gente tem que dimensionar essa altura ou trava-queda. A gente tem que identificar o trava-queda. A gente tem que entender ele, existem N trava-quedas e o pessoal se atrapalha aqui, né? Quando vai indicar o trava-queda. E às vezes tu indica um trava-queda que em caso de acionamento ele bate no solo. E aí tu perdeu o teu laudo. E tu tem um laudo que não tá ok, tá? Então não dá pra fazer meia boca esse tipo de serviço, tá bem? Senão tu vai estar incorrendo em risco aí de perder, inclusive, a tua carteira, tá? Ah, então assim, pessoal, as oportunidades de atuação dentro de linhas de vida são muito grandes, tá? Hoje em dia a gente tem o pessoal que está entrando dentro de indústrias, dentro de empresas, dentro, enfim, operadores, que hoje a gente tem uma geração um pouco diferente, ela é um pouco mais. Hoje em dia a gente está sempre muito ligado, seja em celular, seja em muitas informações, não é mais como era antigamente. A gente antigamente era mais simples. A gente não tinha tantas informações para estar lidando ao mesmo tempo, tá? Isso é fato. Tá? E não adianta dizer se é melhor ou pior. A vida mudou e mudou muito rápido. Então, hoje em dia, as pessoas estão diferentes, tá? Então, a gente entra aí dentro de empresas, de indústrias metalúrgicas, enfim, todos os segmentos, áreas de logística, enfim, e não é mais a maneira como o pessoal trabalhava antes, mais focado, com menos informações. Antes o pessoal entrava dentro de uma empresa e pensava em ficar nela o resto da vida. Hoje não. Hoje o pessoal entra numa empresa, quer evoluir, se ele vê que ele não evolui, ele já troca. Então a gente tem uma rotatividade muito grande. A gente tem, dificilmente aí, hoje em dia, o pessoal fica mais de 2 anos dentro de uma empresa, muito difícil. O pessoal vê que não é aquilo, o pessoal já troca. A dinâmica mudou. E tudo isso leva ao quê? A profissionais menos experiência. Então, quando o pessoal está entrando para trabalhar, o pessoal não tem experiência, não conhece o dia a dia, e aí vai acessar uma linha de vida como essa. Por uma razão ou outra, um descuido acaba caindo. E esse caindo é em todas as outras áreas, dentro da segurança do trabalho, certo? E em linhas de vida a gente tem a questão que uma queda acima de 2 metros, e isso é pensado em função dos casos, gera uma incapacidade, seja ela pequena, leve, temporária, mas gera uma incapacidade. Se machuca, inevitavelmente, se machuca. A gente tem a. E no curso a gente explica sobre isso, né? Conforme a altura, a gente tem a ação da gravidade. Então, uma queda de 2 metros é uma coisa, com a mesma massa, mas a uma altura de 4 já muda completamente. O peso de toque ao solo é muito maior. Então, o nosso corpo ele sofre essa aceleração da gravidade e faz com que se torne muito mais agravada conforme a altura. Por isso que tem todo esse cuidado com o trabalho em altura, tá bem? Então, pessoal, existe uma demanda gigante em linhas de vida, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Existem oportunidades. Hoje eu viajo o país inteiro, então eu tenho liberdade geográfica, de tempo e financeira, tá? Como eu sempre digo, tá começando agora na carreira, tu pode conciliar, né, tuas duas canoas, né, a do CLT dentro de uma empresa e vai começando a atuar com o PJ, vai ofertando serviços, tá? E aí tu vai com as duas canoas. Em algum momento, uma canoa vai estar mais à frente, em outro momento vai ser a outra,
Mas se tu fizer um bom trabalho e fizer o efeito bola de neve trabalhar a teu favor, ao longo do tempo, tu finalmente vai ter tua liberdade de tempo, geográfica e financeira, sem dúvida, tá? Mas para isso é fundamental que tu, desde o início, entregue trabalhos validados, tá? Para que tu encurte esse tempo, senão vai demorar demais. E se tu entrega um não trabalho bom para um cliente no início, vai acontecer duas coisas inevitáveis. Aquele cliente, além de ele não te contratar de novo, ele vai falar mal de ti, porque existe, e isso é para todas as áreas, as pessoas falam, se elas vão falar bem é difícil, é difícil. Agora, falar mal é automático. Numa roda de conversa, quando surgir um assunto, vai ser a primeira oportunidade, vai se falar mal de algum assunto, de alguma pessoa, tá? Porque é do ser humano isso. Então, assim, é importante que tu não erre, porque senão vai ficar difícil tu pegar um próximo trabalho, vai ficar bem difícil. Se é uma cidade pequena, pior ainda, tá? Então, assim, para isso é fundamental que tu tenha de início um modelo, tá? Um parceiro, me coloca aqui à tua disposição de ser o teu mentor. Ou se tu está iniciando agora na carreira, ou se tu é um profissional mais experiente, está migrando de atuação, ou se pegou um trabalho muito grande, está sem tempo. No início tu pegou um trabalho muito grande, ou o trabalho de uma empresa grande, que tem uma demanda por mais afinco junto às normas, ou ela tem algumas normas adicionais internas, e aí que traz uma carga horária maior que tu tenha entregando. E aí tu pensa assim, Vitor, eu não posso perder esse cliente, mas eu tô com medo, tá? Tô com medo. E é bom que tu tenha. Uma, porque ele me deu um prazo curto. Exatamente assim eu nunca fiz. E eles têm lá profissionais que vão olhar com uma lupa para tudo que eu entregar. Eu quero entregar tudo extremamente validado. E a gente pode fazer uma parceria nesse início, tá? E principalmente tu tá acessando ao curso já tendo esse projeto andando. Aí vai ficar difícil pelo tempo. Nosso tempo é limitado hoje em dia, né? A gente tem muitas atividades. Então, assim, a ideia é que a gente se conecte e a gente some energias, tá? Então, existem essas duas possibilidades seguidamente. O pessoal ou acessa o curso, tem mais tempo, ele estuda certinho, e aí quando vai entregar para um cliente uma proposta e uma solução, já está com tudo mais redondo na cabeça. O cliente tem mais tempo para entregar e aí ele anda sozinho, com algumas dicas que eu vou dando. Bem tranquilo. E tem também, na maioria, o pessoal já pega com o serviço andando, já tem uma data atrasada, às vezes o pessoal pega o serviço, tenta fazer sozinho e na última semana, tá? Acontece. O pessoal acessa aqui, Vitor. Eu tentei fazer sozinho, ou até já entreguei um pouco, o cliente disse que não era isso. E me pediu o dinheiro de volta, que o pessoal às vezes trabalha em 50%, né? Entrega 50% na entrada e 50% na entrada. 50 para iniciar, 50 para finalizar. E aí o pessoal às vezes se aperta tecnicamente, ou se aperta em tempo, e aí me chama e a gente faz uma parceria, tá? Mas a ideia é essa. É a mentoria para a gente se conectar, e a gente somar energias e ter uma ascensão profissional dentro de um segmento que tem uma demanda gigante. Tá bem, pessoal? É isso aí, espero ter ajudado aí, contribuído para que a gente consiga a entender um pouco essa dinâmica e principalmente entrar de forma assertiva para que a gente se consolide como profissional e tenha liberdade de tempo, financeira e geográfica, tá bem? Fico à disposição de vocês, me chamem aí, vamos para cima, forte abraço.